Vamos emagrecer, vamos emagrecer! Olá, galera! O assunto de hoje é livros que emagrecem. Antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho da minha história. Há muito tempo atrás, eu era um garoto que tinha um sério problema, que hoje eu vejo que não era tão problema assim. Eu não engordava de jeito nenhum. Com a minha altura, 1,88 m, eu pesava apenas 72 quilos. Era possível olhar para o meu lado, para minhas costelas, e verem todas elas. Até rimou, olhar para minhas costelas e ver todas elas. Nem precisava fazer raio-x para vê-las. Eu comia horrores e não engordava. Era feliz e não sabia. Mas, aos 25 anos de idade, eu não sei exatamente o que aconteceu comigo. Meu metabolismo mudou completamente e de 72 quilos eu passei para 110. E fiquei enorme de gordo. O pior de tudo era que, na minha fase magra, sempre as pessoas achavam que eu tinha problemas de saúde, etc. Mas eu fazia exame de sangue, não tinha nada. A minha saúde era perfeita. Quando eu engordei, eu passei a ter pressão alta e outros problemas de saúde. Então, eu tive que emagrecer. Aí procurei uma dieta, experimentei, não deu certo. Segui o caminho, fui experimentando outras dietas e nada dava certo comigo. Então, depois disso, acabei descobrindo uma mulher maravilhosa chamada Lucília Diniz. E ouvi falar que ela tinha um método de emagrecimento saudável que fez com que ela perdesse 60 quilos e mantivesse o seu peso até os dias atuais. Nossa, quando eu ouvi falar dela, eu fui atrás desse método e descobri um livro que mudou a minha vida, que me ajudou bastante, que me fez encarar essa questão de dieta de uma maneira diferente. Esse livro se chama O Prazer de Viver Light. Nesse livro aqui, maravilhoso, a Lucília Diniz, ela propõe um esquema para emagrecer baseado em 5 pilares: nutra-se, mexa-se, pense, sinta e desfrute. Quando entrei em contato com esse método, foi aí que realmente eu percebi o grande diferencial dele para com outros métodos. Eu fui entender por que realmente o método da Lucília Diniz realmente funciona. Os outros métodos que nós conhecemos só enfocam a questão do emagrecimento na alimentação e na atividade física, que de fato são realmente importantes para o emagrecimento, mas se esquecem da mente, se esquece também dos sentimentos e esquece também das celebrações. A Lucília Diniz, ela faz o seguinte, colocando além da questão da alimentação e da atividade física, que são os pilares, nutra-se e mexa-se, ela propõe o pense, o sinta e o desfrute. O que é o pensar? É a gente se atualizar, é ler um bom livro, é ver um bom documentário,
é realmente investir na nossa cultura. Quando a gente ocupa a nossa mente, a gente fortalece as nossas ideias, evidentemente, o que vai ocorrer conosco? Não vamos ficar o tempo todo pensando em comida. Então, esse é um dos motivos que o método dela tem bons resultados. A outra questão, muitas pessoas engordam porque descarregam suas frustrações na comida. Aí vem o pilar cinta, que é o trabalhar os sentimentos. E por fim, para arrematar tudo isso, o que a Lucília vai nos falar? Desfrute, que é celebrar todas as nossas vitórias. E essas vitórias não ficam somente reduzidas à questão de ter um corpinho mais esbelto. Essas celebrações também envolvem tudo de bom que você conquista. Então, com um método desses, não tem como você emagrecer. Depois da Lucília, eu descobri que existem outros livros que também podem nos ajudar. E eu vou falar desses outros livros aqui para vocês conhecerem. São livros que, de repente, eu vi que tinha alguma semelhança com a proposta da Lucília Diniz, por trabalharem também essa questão do sentimento, do pensamento, etc. Aí um segundo livro que eu indico é esse aqui, A Semente da Vitória, escrito pelo Nuno Cobra. Ele propõe um método no qual a gente trabalha a nossa mente, conquistando a autoestima e fazendo com que a gente se sinta melhor, a gente realmente emagrece. É um método global que trabalha mente, corpo. Então, olha, trabalhar mente. Então, por isso também é um método que funciona. Outro detalhe importante que vocês vão ver aqui, gente, é que ele diz da importância do sono. A gente tem o costume de deixar de lado o nosso sono, de não dormir as horas suficientes. E o Nuno, ele tem uma teoria que o sono é fundamental. Quem não dorme não emagrece. Ele foi muito criticado com isso, porque algumas pessoas acham que dormir é perda de tempo. Quer saber mais sobre as dicas do Nuno? Compre o livro. Aí outro livro que eu acho bastante interessante, e eu acho também bem parecido com a questão do método Nuno Cobra, é do José Rubens Delia, Fábrica de Campeões. O nosso amigo aqui, ele nos mostra que a terapia esportiva nos relaxa, nos faz bem, nos faz vencedores, melhora o nosso humor. Então ele coloca a atividade física realmente como uma forma de trabalhar os sentimentos. Eu sei que eu não estou dando muitos detalhes, gente, mas é que são muitos livros e eu acredito que ficar dando só pequenas dicas não vai resolver. Eu estou dando a dica para que vocês conheçam os livros, leiam, aproveitem e possam realmente usufruir. E é claro, se você realmente quiser emagrecer, ter saúde, porque infelizmente ou felizmente, não sei o que a gente pode dizer, muitas pessoas elas não desejam emagrecer de fato. Então, se esse é o seu caso, esquece o vídeo. Aí nós temos aqui um livro que eu também considero fabuloso, que é
A dieta sem dieta. Faça algo diferente. O surpreendente do livro A Dieta Sem Dieta é que ele não propõe nenhum esquema de alimentação. Ele não propõe nenhuma atividade física. O autor desse livro nos diz o seguinte, que nós somos regidos por uma porção de hábitos. E o ato de comer exageradamente, que nos faz engordar, faz parte dessa rede de hábitos. Quando as pessoas querem emagrecer, elas enfocam somente em retirar o hábito de comer exageradamente. Mas os outros hábitos que estão entrelaçados com o ato de comer não são deixados de lado. E por não haver essa modificação nesses hábitos, as pessoas simplesmente acabam não tendo forças e voltam àquele padrão de comilança antigo. Aí o autor vai propor para nós atividades que gerarão novos hábitos, uma nova teia, na qual o alimentar exageradamente não vai conseguir ficar preso a essa teia. E é um livro assim muito gostoso de ler e de fazer as atividades, porque ele propõe atividades e você se diverte muito. E é interessante porque você começa a fazer as atividades que está aqui sem realmente estar pensando, eu estou comendo isso, estou comendo aquilo. Você vai vivendo, vai criando novas atitudes e aos poucos você vai percebendo mudanças no seu comportamento que te levam realmente a diminuírem os dígitos da balança. Aí existe um livro que é uma paixão para mim, que eu conheci graças a um quadro do programa É Fantástico, que é o nosso querido Medida Certa. Bem, eu acho que vocês devem ter visto esse quadro no Fantástico. Depois houve outros quadros com outras pessoas, mas eu acho que o primeiro Medida Certa foi o melhor de todos, que foi feito com o Zeca Camargo, a Renata Ceribelli e o Márcio Atala. Bem, ele propunha 3 meses para que as pessoas se reeducassem. Ele não dava uma dieta específica, mas dava dicas para que o Renato, por que eu falei Renato? Não, Renato não. Mas para que a Renata e o Zeca Camargo seguissem e emagrecessem. Quando acabou o programa, eu fiquei sabendo que ia ser lançado um livro sobre o programa. Então eu não tive dúvidas. Na pré-venda já comprei, recebi. Olha, gente, o livro é super legal. Ele dá esquemas de emagrecimento que também focam a questão da mente. Eu acho que trabalhar a mente é fundamental. E daí, mais uma dica de livro que emagrece. Não poderia faltar, nessa questão de emagrecimento, um livro de um filósofo. Ou seja, um livro de um colega de trabalho, que é o Richard Watson. Richard Watson escreveu o livro A Dieta do Filósofo. Nesse livro, Watson, ele dá o esquema de emagrecimento e o esquema de manutenção. Aí, quando você emagrece, chegou no seu peso ideal, como é que você vai fazer? E a proposta dele envolve filosofia. Ele ensina a nós refletirmos sobre essa questão do emagrecimento. Ele nos mostra como
a indústria alimentícia não tem realmente interesse que você emagrece, e ele vai colocando questionamentos, uma nova forma de pensar que realmente serve de programa motivacional. E olha, seguindo as dicas do Richard Watson, fica muito mais fácil pra gente ficar magrinho. Aí depois de um tempo, eu sempre vou atrás de novidades, livros que eu acho interessante. Eu descobri uma moça chamada Siluandra Schaeffer. Siluandra Schaeffer escreveu o livro Diário de uma Ex-Gordinha. Eu fiquei bastante curioso sobre esse livro, porque a Siluandra Schaeffer era uma gordinha e depois ela ganhou um concurso de Miss. Então eu queria saber como é que foi esse processo de mudança, qual foi a dieta dela, o que ela fez. Comprei o livro e me surpreendi. Ela não dá um esquema pronto de dieta. O que faz a Siluandra Schaeffer? Ela conta a sua história, que é uma história de superação. Siluandra Schaeffer foi uma criança pobre, magérrima, mas não porque não tinha tendência a engordar. Ela era magra pelo seguinte fato: muito pobre, não tinha nem comida direito, então ela sempre se manteve magra por falta realmente de uma alimentação legal. Quando ela começou a trabalhar, ela teve um emprego numa loja de doces e ela podia comer desses doces. Aí foi comendo. O que aconteceu? Siluandra Schaeffer engordou. Em um outro emprego, já gorda, Siluandra Schaeffer se tornou a melhor vendedora. Era uma loja de roupas. Ela vendia roupas como ninguém. Só que isso pareceu incomodar sua chefe, que chegou para Siluandra e fez o seguinte, uma coisa horrível. Despediu a menina e disse: "Você não serve de vitrine para a nossa loja." Siluandra ficou magoada, ficou triste e saiu do emprego. Mas ela prometeu para ela mesma que ela não... Olha só, ela não iria deixar ninguém... Não ia deixar ninguém humilhá-la novamente. Daí ela encarou, fez uma dieta de fato. Ela seguiu a dieta da sopa, cuidou da saúde fazendo atividade física, sem ter muitos recursos. Começou a participar de concursos de Miss. Nesse concurso, os primeiros concursos, ela sabia que não ia ganhar logo de cara, mas ela passou a observar as outras garotas que faziam parte desse concurso. E o que ela fez? A partir da observação, das coisas que ela foi aprendendo, ela percebeu que não era só questão de beleza, mas que também tinha muita questão de atitude. Ela finalmente ganhou o concurso de Miss. Então aqui nesse livro, Diário de uma Ex-Gordinha, nós temos uma história de superação incrível. Aí eu vou falar de dois livros ao mesmo tempo, que é do Márcio Atala, que era o professor do programa Medida Certa. O Márcio Atala escreveu A Dieta Ideal, junto com a Desirê Coelho. E aqui ele também dá um esquema de emagrecimento que trabalha a mente. Ele enfoca que a gente não deve contar calorias e propõe maneiras de emagrecer
totalmente. Gente, peço desculpas, a minha câmera apagou, mas agora volto a fazer o vídeo. Então, como eu estava dizendo, o Márcio Atala, ele dá um esquema muito legal. A dieta ideal é um esquema sem mitos, sem milagres e sem terrorismo. Não vou falar tudo. Vocês procurem comprar o livro que vocês vão ver realmente que o método dele também funciona. E nós temos também o livro Sua Vida em Movimento, do Márcio Atala, no qual ele diz o seguinte, que as pessoas elas estão engordando não porque elas comam mais do que as pessoas antigas. Ele prova que praticamente o número de calorias a mais é muito pouco, não tem assim uma diferença enorme. O que faz com que nós estejamos mais gordos que as pessoas do passado é a falta de movimento. Então aqui ele dá dicas de como incorporar o movimento à nossa rotina para que a gente realmente emagreça. E por fim, nós temos o livro. Por fim para mim, gente, porque vocês também podem ter ótimas dicas. E se vocês tiverem, podem deixar aí no comentário desse vídeo. Compartilhem as suas dicas de livros emagrecedores, livros que vocês acham que dão certo, etc. Para que a gente possa ler, para que a gente possa conhecer e a gente combata a questão da obesidade. Então, meu último livro é de um autor chamado Atul Devani, que chama A Nova Dieta da Evolução. Esse livro, ele trabalha uma dieta chamada paleolítica. O que é a dieta paleolítica? É a dieta dos homens das cavernas. Segundo o autor, os homens da caverna seguiam uma alimentação bem natural. Então, a primeira regra da dieta paleolítica é: tire tudo que é industrializado de sua alimentação. Ou seja, tem caixinha, tem um ingrediente estranho de uma coisa que você nem sabe como é a forma, tipo glutamato de sódio. Corte da sua dieta. A outra dica que ele dá para nós é cortar os grãos e cereais, porque no período paleolítico, antes da agricultura, o homem não comia essas coisas. E tem toda uma explicação científica que eu não sei dar muito bem, eu não sei explicá-la muito bem, mas que tem um fundamento, e vocês lendo o livro eu tenho certeza que vão entender e absorver. E mais uma dica é cortar os laticínios. E tem outras aí para você seguir a dieta do homem das cavernas. Seguindo o esquema da dieta paleolítica, você vai ter muito mais saúde, você vai ter muito mais disposição, o seu sono melhora e você também emagrece. Então, eu vou deixar aqui embaixo do meu vídeo para vocês o nome desses livros, para que vocês possam, se tiverem interesse, adquirir. E deixe seu joinha e até a nossa próxima conversa. Abraços do filósofo dos livros, Fernando Nery.